Hoje recebendo o vereador Bosco Júnior, vereador aí pelo Partido Avante, aqui hoje participando com a gente da nossa segunda hora do Enviar a Notícia. Vamos falar sobre os projetos, sobre esses primeiros 100 dias do Bosco na Câmara Municipal. Bosco Júnior, seja bem-vindo, obrigado por ter atendido aqui o nosso convite, para você vir falar um pouco aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Bruna, pela oportunidade, obrigado, Carlos Nunes, que eu sempre acompanho vocês aqui, então para mim é uma honra estar vindo num local que eu tenho muita familiaridade de acompanhar pelo rádio. Um bom dia especial também para os ouvintes da Rádio Imbiara. Também eu agradeço a todo o grupo pelo convite. Bom, eu gostaria que a gente começasse falando, para você fizesse um resumo, né? Contasse para a gente como tem sido esses 100 primeiros dias. A gente até comentava aqui que a Câmara, pelo momento da pandemia, passou por muitas mudanças, né? O que torna, às vezes, até difícil o trabalho do vereador, né? A gente teve aí a questão de ter que manter o distanciamento, tivemos a questão de casos positivos na Câmara e as reuniões serem paralisadas. Como que está esse trabalho nos 100 primeiros dias? Bruno, acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que os vereadores devem sim um esclarecimento para a população sobre os seus primeiros 100 dias de atuação. Esses 100 dias nossos, eles foram um pouco diferentes do que a gente planejou em janeiro. Logo no início de janeiro, a gente reuniu com a nossa equipe de trabalho na Câmara e a gente estabeleceu algumas metas para serem cumpridas esse ano. Exemplo da expansão do projeto Vereador nas Ruas, da continuidade do Parlamento Jovem, de projetos que deram certo no nosso primeiro mandato, que a gente pretende aprimorar esses projetos e colocá-los em prática. E com isso a gente se deparou com a pandemia, a gente teve que alterar todo um curso que a gente já tinha pré-estabelecido. A gente teve que, infelizmente, adiar o projeto Vereador nas Ruas, que é colocar o nosso gabinete no bairro, fazer isso com uma certa frequência e levar esses relatórios para o Executivo e buscar fazer a gestão desses pedidos na sequência. Isso foi um pouco prejudicado, então a gente ficou mais ali em relação às reuniões da Câmara de forma não presencial. Os nossos atendimentos foram feitos, a sua grande maioria, de forma virtual, e a gente continua recebendo as demandas da comunidade, tanto via WhatsApp, via nossas redes sociais, e buscando fazer a gestão desses pedidos junto às secretarias. Esses projetos que a gente citou estão em segundo plano. Assim que encerrar esse período aí mais severo da pandemia, a gente espera voltar com força total, mas a nossa equipe segue um revezamento e mantém uma presença constante nas secretarias, buscando sanar os problemas que vão chegando para a gente, que são, na sua grande maioria, voltados a problemas aí rotineiros de alguns bairros e, infelizmente, Carlos Nunes, muito pedido de emprego. Já era uma demanda frequente no nosso primeiro mandato, Bruna, e a gente sabe que agora, depois da pandemia, nós vamos enfrentar uma segunda crise, a crise econômica e a crise do desemprego. Praticamente 80% do que chega para a nossa equipe hoje na Câmara é relacionado a demandas de emprego. Você falou das pessoas te procurarem, buscarem, né, aí por pedidos. Eu ia te perguntar, né, qual que era a maior demanda. Acho que você já respondeu aqui em questão de ser emprego. E o que cabe a vocês, até onde você vê que você consegue ajudar, ou que você ainda vai conseguir ajudar a essas pessoas que te procuram, principalmente por essa questão de emprego? Houve um tempo onde a figura política de fato poderia viabilizar uma oportunidade de emprego, onde não se existia celular, impressoras, algumas empresas não tinham departamento de RH. Então era comum a figura pública, o político, ter essa informação e levar alguma pessoa que estava precisando daquela oportunidade. Hoje os tempos mudaram. Hoje o vereador ele tem uma forma de trabalhar totalmente diferente. O que a gente tem feito hoje, Bruna? A gente tem criado alguns grupos nossos de WhatsApp, a gente seleciona as pessoas que nos procuram para essas vagas e a gente coloca no grupo. Durante a semana, nossa equipe faz uma varredura nas oportunidades de emprego e a gente vai colocando todas elas no grupo. Certo. Vou falar aqui um pouco sobre os trabalhos, as pautas apresentadas na Câmara, né? Sobre o descarte irregular de lixo que você apresentou, sobre a criação de ecopontos, né? Como que está a situação dessa demanda, visto que também é uma reclamação muito grande aqui dos nossos ouvintes sobre o descarte do lixo em Araxá, né? Não só do reciclável, mas do lixo orgânico também. Como que está o andamento dessa pauta sua? Bruno, é um assunto que a nossa geração fala com uma certa propriedade, mesmo com não tendo muita experiência. Esse é um projeto que a gente vem falando, é um problema que a gente vem falando desde o primeiro mandato. Hoje Araxá encontra-se, infelizmente, numa situação lamentável em relação à questão do meio ambiente, o descarte correto de entulhos, por culpa de gestões passadas.
E a gente observa que essa administração vai ter um desafio muito grande de colocar em dia o nosso aterro sanitário, que hoje já é um lixão, Araxá-Patos. A gente precisa de sanar um problema muito sério de um descarte de entulhos, até, entre aspas, regular no Distrito Industrial, que é um local totalmente fora da mão você colocar um lixão a céu aberto num espaço que deveria ser totalmente industrial, voltado à geração de empregos. A gente tem alertado muito as autoridades em relação a esses dois pontos, e agora a terceira situação é facilitar o descarte regular dentro da cidade. A gente repara que os bairros mais afastados do centro, as estradas vicinais próximas a esses bairros estão abarrotadas de entulho. Isso por uma questão cultural mesmo da sociedade, infelizmente uma minoria que prejudica uma maioria, e nesse sentido a gente vem buscando a solicitação de áreas exclusivas para esses descartes em alguns pontos da cidade. A gente vem também na tribuna de amanhã, nós vamos falar um pouco sobre isso, em viabilizar de que seja uma vez por mês um caminhão passar nesses bairros para recolher aquele entulho maior. E a gente também agora solicitou o IPDSA para que ampliasse o descarte, o disque denúncia de descartes irregulares. No nosso primeiro mandato, nós instalamos 8 placas com um telefone onde a pessoa poderia flagrar o descarte e mandar direto para o IPDSA, que na sequência ia buscar os órgãos competentes para autuar essa pessoa. Com essas placas a gente teve uma redução do descarte, infelizmente algumas delas foram vandalizadas, e agora o IPDSA, pelo que a gente tem acompanhado, vai ampliar o número de placas, e ele também tem colocado em pauta todos esses problemas que a gente falou. O que deixa a gente tranquilo, de certa forma, é uma concepção diferente que a gente observa nessa gestão. Essa administração começou já fazendo um levantamento de todos esses problemas que eu falei, então acredito que dentre breve, a médio e longo prazo, essa gestão tem sim um compromisso muito sério com essa pauta. Eu tenho certeza que a gente vai ver um resultado positivo. Cosco, você vem da gestão passada, né? Você já está no seu segundo mandato. Qual é a sua visão? Por exemplo, hoje o principal problema da cidade, né, é a questão da limpeza da cidade, né, a questão da recolha do lixo e a questão do recapeamento das ruas, né, e do conserto, me desculpa se eu usar a palavra errada, do conserto do nosso asfalto da rua. Tapa-buraco. Tapa-buraco, obrigada, Carlinhos. Então, a gente entende que esse é o principal problema hoje da cidade, visto que é uma realidade que veio se arrastando da gestão passada, né? Todas as pessoas sabem disso. No seu ponto de vista, tendo vindo da gestão passada e estando atuando nessa gestão, qual é a solução, como que a prefeitura vai ter que atuar para conseguir resolver esse problema, que é um problema muito grande? A gente já disse aqui na rádio que acaba sendo uma situação onde a prefeitura começa a limpar um local, vai para outro e de repente já tem que voltar naquele local anterior, visto a situação que está. Na sua visão, e dentro do que é cabível a você no Legislativo, o que você acha que pode ser um trabalho da Prefeitura para mudar essa situação da cidade? O trabalho, acho que ele já até foi iniciado, a gente tem acompanhado isso. O que impediu um avanço maior dessas pautas foi a pandemia. O município vinha se projetando para sanar esses problemas, até pelo fato do atual prefeito, Robson Magela, ter sido vereador, sentido isso na pele enquanto legislador. Então a gente acredita que o fato da pandemia, infelizmente, impediu um progresso um pouco mais acelerado nessas medidas. Acho que as principais medidas são, primeiro, atacar as ações e as situações básicas, esquecer aquelas questões de grande volume. É uma situação que a gente criticou muito há 2, 3 anos atrás. Uma gestão que se preocupava em grandes obras, em grandes inaugurações, com a participação de imprensa, com falas bonitas. E a gente via que a cidade estava ficando sobrecarregada de espaços públicos, e a gente sabia que uma hora isso ia ter uma dificuldade de gestão. A gente vê que existe um contraste muito grande. O último gestor, ele chegava num bairro, ali tinha algumas áreas públicas abandonadas, ele tinha decisão. Ou ele reformava e colocava aquilo tudo em dia, ou ele fazia uma edificação, uma obra nova. E, infelizmente, ele optou por essa segunda escolha. Hoje você pode reparar que existe um contraste muito grande. Você vai num bairro, tem uma obra novinha, linda, Carlos Nunes. Mas você desce 4, 5 quadras para frente, você vai ver uma obra inaugurada por uma gestão passada e totalmente abandonada. Eu acho que a gente deve agora ter uma concepção da seguinte forma: não buscar a solicitação de obras novas, com exceção de áreas como saúde e educação, que precisam ser expandidas. Mas tirando essas áreas, acho que a gente tem que lutar muito por cuidar do que a gente já tem,
fazer o básico, que é o que você falou com muita propriedade, que é a questão do asfalto, a limpeza dos bairros, levando aí em conta toda a parte de infraestrutura, limpeza, calçamento. Existe toda uma falha nessa área. Então a gente observa que o município ele vai ter que aumentar as equipes de, por exemplo, manutenção preventiva, equipes de limpeza, porque você falou muito bem, às vezes a prefeitura está num bairro, quando ela vai chegar no outro, ela não consegue ter uma gestão de uma limpeza 100% em toda a cidade. Então acho que a gente tem como uma visão fazer as situações básicas, evitar novas obras que vão lá na frente dificultar a questão da manutenção e aumentar as equipes de frente que cuidam desses setores. Tá certo. Bosco, eu queria que você falasse também sobre o projeto de lei da divulgação da lista de espera, né, para as consultas e cirurgias. Do que se trata essa lista de espera? Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é essa divulgação dessa lista de espera e o porquê desse projeto de lei para essa lista de espera. Bom, esse projeto nós apresentamos há 2 anos e meio atrás. Ele foi aprovado, ele é uma lei municipal. Infelizmente o município ainda não consegue cumprir essa lei porque o sistema de saúde do município ele ainda não é integralizado. As informações são cada uma colocadas em uma estrutura e elas não têm ali uma unificação desse sistema de informação. Essa lei é muito clara. O cidadão vai ter acesso às filas de exames, consultas e cirurgias. Ele vai poder acompanhar o andamento dessas filas, evitando os favores pessoais, que são uma característica muito forte do Brasil. Então a gente vinha com essa visão no primeiro mandato de deixar o trabalho público um pouco mais transparente. Então o secretário naquele momento, Diane Dutra, aceitou a ideia, catou a ideia com uma boa visão. Ela disse que estava assim dando início nessa informatização do sistema. Assim que a prefeitura informatizar esse e outros sistemas, vai ser possível esse cumprimento dessa lei, onde qualquer tanto a imprensa, qualquer cidadão de bem poderá ali acompanhar o cumprimento dessa lista de pessoas que estão aguardando cirurgia, exames e consultas, e a própria prefeitura vai poder, dentro dessa visão, avaliar quais são os gargalos, quais são os setores que a fila está mais sobrecarregada e buscar ideias para sanar isso. Lembrando que esse projeto nosso não expõe o nome da pessoa, e sim o número do SUS Fácil, que está ali vinculado ao atendimento. E como tem sido o acompanhamento da disposição disso que você disse, né? Desse processo acontecer, de todo esse processo de informatização acontecer, para que esse projeto, então, comece a poder ser cobrado, né? Como tem sido esse acompanhamento e que pé que está essa situação? Essa informatização, ela, pelo que a gente está acompanhando, ela deve acontecer em vários setores do município. No balcão da prefeitura, em outras secretarias, para facilitar a vida de todo mundo. Do cidadão que quer abrir uma empresa, do cidadão que quer reclamar de um corte de uma árvore. Diversas situações, se forem aí informatizadas, vão facilitar a vida de todo mundo. Então a gente acredita que isso deva estar sendo iniciado em outros setores. A gente sabe que na saúde isso já foi iniciado ano passado, a informatização de todo o sistema. Infelizmente o fato da pandemia sobrecarregou os setores da administração pública que estão focados nessa área. Então a gente está aguardando agora encerrar um pouco essa onda mais severa da pandemia para a gente voltar a saber em que pé que está essa situação. Mas eu acredito que ela já está bem atualizada. Tá bom. A gente tem um intervalo, Carlos, ou ainda dá tempo de mais uma pergunta? Deixa eu até saber do vereador Bosquim aqui, que uma das bandeiras que você defendeu bastante no mandato passado foi a questão dos ciclistas, né, das ciclovias, uma área melhor de segurança. A gente sabe que até a nova avenida, né, que foi reformada em Araxá, a José Leopoldo Jorge Arco, né, que dá sequência ali a Ítalo Rossi, recebeu, né, o incremento ali da ciclovia. Como que está a situação, Bosco Júnior? Porque apesar da pandemia o pessoal continua pedalando, né, continua de bike. A gente tem visto muitos ciclistas também às margens da rodovia aqui também. Né? O que você está pensando nesse sentido, né, de estar auxiliando esse pessoal? Eu até aproveito aqui, Carlos, para deixar um recado para todos os ouvintes seus aqui. Existe uma ciclista de Araxá que ela está desaparecida. Isso, o nome dela... A gente anunciou agora há pouco, né? É Fabiana. Então a gente pede aí para os ciclistas que estão voltando dos seus treinos ou que estão nos acompanhando, para nessas trilhas, a trilha da Fran, Araxá Barreiro, que possam visualizar tanto para a esquerda como para a direita, para ver se vocês consigam aí localizar a Fabiana, que eu espero que em breve
a família vai estar dando boas notícias para todos nós. Isso, inclusive, quem está assistindo a live agora está vendo novamente a foto da Fabiana. A gente pede a Deus aí para que ela possa estar segura e em breve a gente trazer boas notícias. O nosso primeiro mandato foi muito marcado em relação à mobilidade urbana através do ciclismo. Naquele momento, esse esporte ainda não era tão difundido como é hoje. A gente criou a Semana Municipal do Ciclismo e todos os anos a gente movimenta essa semana em prol do ciclismo. No nosso primeiro mandato, a gente fez um movimento para viabilizar a inclusão da ciclovia ali em frente ao Marte Minas. Ela foi instalada. Existe uma falha da empresa que entregou aquela obra, ela está respondendo na justiça. A obra já apresenta algumas falhas que ainda não são falhas no tempo que ela deveria aparecer. Até a Secretaria de Obras nos assinalou que vai fazer uma limpeza preventiva na ciclovia, próximo ao Marte Minas. Então a gente espera conseguir viabilizar mais inclusões de ciclovias em adaptações de alguns trechos. A exemplo ali, próximo da Hípica, ao norte de Paiva Abreu, que é uma luta não só minha, mas de outros vereadores, em viabilizar ali uma revitalização completa daquele setor e já nesse ato, já fazer essa revitalização. É uma avenida ampla, né? Que Isso. Poderia ser incluída a ciclovia, né? A ciclovia. A gente adaptou diversos mataburros o ano passado em prol dos ciclistas. A gente espera esse ano voltar essa ação dentro da Semana Municipal de Ciclismo, fazer essa ação de adaptar mais alguns mataburros. E a gente criou também uma lei municipal que proíbe a instalação de mataburros que não sigam um padrão horizontal. A gente recebe algumas reclamações de alguns mataburros que não seguem esse padrão, mas eles infelizmente são em outros municípios. A nossa região é muito pequena de Araxá e a gente está aí fiscalizando o cumprimento dessa lei. Mas é uma bandeira que a gente levanta firme e a gente espera ainda colher bons frutos dela. Temos aqui algumas participações de ouvintes, a gente aproveita para trazer. O Vicente, né, tá pedindo para você olhar, Bosquinho, com relação a novo lixão que está surgindo às margens da 262 e aquele lá do Distrito Industrial, né, que fica bem visível ali quem está chegando, né, no sentido de Uberaba, Araxá, né, para se dar uma solução final para aquela situação ali, né? Como é o nome do ouvinte? Vicente. Ô Vicente, bem lembrado a sua pergunta e obrigado, viu? É uma bandeira que a gente vem levantando desde o primeiro mandato, a gente alertou o último prefeito sobre esse problema. Infelizmente nada foi feito naqueles 4 anos que ele teve e agora esse governo já sinalizou um estudo completo do impacto dessas áreas. Então acredito que a médio prazo a gente vai ter sim um avanço dentro desses 4 anos no que se tange ao descarte irregular. É claro que a gente não vai conseguir nesses 4 anos sanar esse problema, mas eu acredito que essa administração, pela forma que tem encarado esse problema, eu acho que daqui 2, 3 anos a gente vai ter sim boas notícias para trazer para os ouvintes aqui da rádio. Você falou a respeito do grupo de WhatsApp, né, para auxiliar o pessoal a conseguir empregos. A ouvinte que ela não citou o nome, mas ela pergunta, né, como que faz para poder participar desse grupo? É só ela entrar no nosso Facebook, Vereador Bosco Júnior, ou no Instagram, Vereador Bosco Júnior, e fazer a solicitação de participação do grupo de WhatsApp. De imediato, a gente já vai estar incluindo ela no grupo. Correto. Ô Bosco, é verdade que você, ao lado do seu pai, né, estão trabalhando junto à CBMM, o governo do estado. A gente falava agora há pouco sobre ciclovias, né? Quem sabe, eu cheguei até a citar agora há pouco que o movimento tem sido bastante intenso aqui na MG 428, né, principalmente até ali próximo à virada para Tapira. Né, quem sabe uma ciclovia sendo construída, saindo aqui do Parque das Flores, pelo menos até lá na Boca da Mata? É um sonho, né? Inclusive é um sonho do deputado Bosco, ele já tratou esse assunto com a CBM, que inclusive é interessada em todo esse processo pelo fato de vários dos seus colaboradores, funcionários, irem para o seu trabalho de bicicleta. A empresa inclusive estimula isso. Nada mais justo então do que a gente fazer um projeto nesse formato. O que impedia isso de acontecer era a falta de união política que a gente tinha até o ano passado. Graças a Deus a sociedade quebrou essa falta de união política e colocou agora no governo uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação. Então a gente em breve espera trabalhar essa ideia juntamente com a CBMM, com o deputado Bosco, que é o nosso representante do estado, e com a prefeitura de Araxá, através do atual prefeito, que tem uma visão mais aberta disso. Eu acho que a união dessas 3 participações vai sim poder, quem sabe, trazer uma ideia boa. Mas lembrando que a gente já tem esse projeto pronto, tanto para a Boca da Mata quanto também para o Barreiro. A gente tem eles todos impressos, todos em DVD, tudo gravado,
todos os projetos 3D apresentados já para o município, e agora a gente vai novamente apresentar para todas essas pessoas que você citou. E até em termos de segurança é muito importante, né, Bruna? Porque o que a gente vê hoje aqui, as margens da 428, principalmente no período noturno, né, são muitos ciclistas e o movimento de veículos ali aumentou sensivelmente, né? Muitos caminhões passando pela 428, então tá até perigoso, né? Então uma ciclovia ali cairia muito bem, viu, Bosco? E a gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem uma cidade que tem um perfil de praticar esporte, de gostar disso. O município tem que estimular e incentivar isso, porque a longo prazo nós vamos ter uma sociedade que vai reduzir os índices de criminalidade, nós vamos reduzir as filas na UPA, nos postos de saúde. É claro que isso não vai acontecer da noite pro dia. E a cidade que recebe um dos maiores eventos, né, de mountain Com bike. certeza. Então, é uma referência, né, até para a própria população, estimula a população a praticar a atividade. Então, a cidade também precisa dar, como você disse, essa condição, né, para a população. E você falou muito bem, acaba que é um estímulo para as novas gerações. Eu fico vendo a galera de 12, 13 anos, eles têm que ter esse como uma referência de futuro, e não outros exemplos que a gente tem visto aí, principalmente em algumas regiões aqui, não só de Araxá, mas de todo o estado de Minas. Bosco, falando em esporte, né, você levantou uma questão na Câmara da transferência da Secretaria de Esporte ali para o espaço do Buracanã, né, que hoje já está praticamente abandonado, né, até me corrija se eu estiver errado, que há muito tempo não passo por ali, mas que é um local que está, né, que estava abandonado e já com a situação ali um pouquinho complicada devido a não ter as práticas de esporte, não estar sendo disponíveis. Como que está essa situação dessa transferência? Até para, eu imagino que com essa transferência o Buracanã estaria mais bem cuidado, né? Como que está essa questão? Foi uma ideia que a gente apresentou o ano passado. A gente infelizmente não teve resposta, que era normal isso, né? A gente quer até dar um bom dia para o Dedé, o secretário de esporte, para toda a sua equipe. Eu visitei ele bem no início da sua gestão e confesso que eu fiquei impressionado de forma positiva. Ele colocou a equipe dele inteira na rua fazendo um levantamento de todos esses gargalos no setor de esporte. E essa ideia foi muito bem-vinda. Em período de eleições, o próprio Robson e o Mauro falaram também sobre essa questão. Essa ideia já está muito avançada, inclusive o Buracanã já está passando por esse processo de mudança. A Secretaria de Esportes, infelizmente, não vai poder levar toda a sua estrutura para lá, mas parte dela, uma extensão dela vai estar lá. E qual que era a nossa ideia lá atrás, que agora a gente está muito feliz de visualizar ela ocorrendo de fato? É ocupar o espaço de forma permanente, sem um custo adicional para o município. Você tem ali uma área muito boa, que se ela não for bem ocupada, infelizmente pessoas vão começar a ocupar ela, vão depredar e vão utilizar o espaço para uso de drogas e outros fatos irregulares. Então a presença ali da prefeitura, sem criar um novo cargo, sem ter que despejar ali mais fonte de recursos, é uma ideia muito viável e no ponto de vista gera até uma economia para o município de evitar a depredação daquele espaço. Então quero aqui mandar um alô para a galera que mora ali próximo ao Buracanã, dizer que a Secretaria de Esportes já está dando início nisso. Então em breve a presença contínua do poder público vai estar ali inibindo os atos irregulares que vão depredando um espaço tão importante para aquela região. Bosco, eu me recordo, vou até contar a minha idade aqui, eu me recordo que há uns anos atrás, quando eu ainda estudava no ensino fundamental, o Buracanã recebia muitos eventos, né? Era um local muito movimentado, havia muita participação das escolas, né? Qual que é a possibilidade que você vê assim, disso voltar a acontecer, somente com esse projeto, a gente ter de volta essas atividades esportivas na cidade? Quando eu visitei o secretário Dedé, ele falou muito sobre isso, sobre uma preocupação de voltar a ver isso acontecer. Ele é uma pessoa que participou de alguns atos no Buracanã, de grande volume de alunos, de eventos, então ele quer resgatar isso. Ele tem uma visão muito ampla disso, é o que nos tranquiliza muito. Então acho que em breve, finalizando a pandemia, eu acho que as escolas vão voltar a frequentar mais aquele espaço e evitar a ocupação irregular ali, que é algo que já vem acontecendo há algum tempo. Só quero fazer uma ressalva, a gente fica comparando a gestão passada com essa, infelizmente a gente tem que fazer isso. Como vereador a gente tem que ter essa avaliação muito clara. E algumas ações e situações que eu tenho narrado para vocês não são a opinião do Bosco Júnior, são fatos que a gente vem apurando ao longo do tempo. E é bom deixar claro também que a gestão passada tinha excelentes secretários, mas infelizmente o gestor não dava a condição adequada para esses secretários desenvolverem
suas ideias acaba que nas foi muito pastas. mais, né, do que esse tempo todo assim, né? Porque isso que eu cito aqui deve ter aí uns 16 anos, 18 anos atrás, né? Então, assim, acho que vai muito mais além e paralisou por muito tempo, Muitos né? anos ali E na minha visão isso faz muita falta para as crianças, para os jovens que vêm aí passarem por isso, né? Terem esse contato, a gente sabe que, claro, a gente tem pandemia, mas a gente não pode viver em prol só do pensamento em pandemia, né? A gente tem que pensar no que vai vir depois da pandemia também. E é o que eu falei do básico, a gente tem que lutar pelo básico pelo seguinte sentido. Olha a quantidade de estrutura boa que você tem no município para a prática esportiva que não foram utilizadas ao longo desses últimos anos. Não por culpa dos vereadores ou dos secretários, mas por uma visão geral do gestor, diferente do que a gente pensa sobre o poder que o esporte tem. Hoje você tem aqui no Padre Alaor, você tem um espaço incrível que está abandonado desde a gestão passada. Você tem no Parque das Flores, você tem no Boa Vista, próximo da Árvore do Óleo. Cidade, né? Você tem no Pão de Açúcar 1, que a gente teve lá, Santo Antônio. São assim. No Urciano também, acho que tem um local novo. Um local novo que. Então, assim, o que a gente fica feliz é que a gente está observando que essa administração está com o pé no chão. Tem uma noção disso que a gente está falando. E não está buscando ali fazer obras faraônicas. Eu acho que a gente vai colher bons frutos dessa administração, sobretudo em relação aos bairros, que a gente vem lutando muito. Tá certo. Bosco Júnior, para a gente finalizar, amanhã, como você citou, você vai à tribuna da Câmara. Algo já preparado para ser apresentado amanhã no seu trabalho, no uso da tribuna, Bosco? A gente amanhã a gente deve reunir agora às 14 horas para aprimorar um pouco os assuntos que vão ser abordados amanhã. Inclusive você tinha aquele aplicativo, né, onde as pessoas te davam sugestão de voto, né? Isso, o aplicativo Nosso Mandato, ele vai voltar, viu, Bruna? Até passar para o pessoal da imprensa. A gente foi pioneiro nessa ideia aqui. Todo projeto de lei que chegar na Câmara, eu sou obrigado a colocar no aplicativo e a população vota junto comigo. Se a maioria votar contra, mesmo se eu for a favor, eu tenho que me posicionar contra, de acordo com a maioria. A gente tinha um custo para operar esse aplicativo mensal. Essa plataforma teve uma alteração, ela vai ser gratuita para todos os vereadores do Brasil. Então, ao longo de 2 ou 3 meses, a gente já vai startar ela e a população vai participar junto com a gente dos projetos. Amanhã nós devemos falar aí um pouco do impacto que essa pandemia tem gerado para o município, algumas alternativas a médio e longo prazo após a pandemia, e também nós vamos falar um pouco sobre essa questão do descarte irregular e de algumas ações que a gente quer apresentar para o governo em determinados bairros que estão aí precisando da atenção do poder público. Correto, Bosquinho, a gente quer agradecer demais aqui a sua disponibilidade, estar com a gente hoje, né, aqui no Imbirara Notícias, agradecer ao Lucas que o acompanha aqui também, né, o assessor, e sempre nos colocamos à disposição, viu, Bosquinho? Eu fico muito feliz, eu até falei com a Bruna quando eu cheguei aqui, esse contato na rádio é bom. A gente recebe da comunidade o nosso salário e a gente tem por obrigação prestar contas do nosso trabalho, do nosso dia a dia. As redes sociais nem sempre são suficientes para isso, então a rádio a gente consegue falar um pouco, prestar contas da nossa função social para os ouvintes da Rádio Imbirara. Obrigado, eu espero em breve poder retornar. Quando a gente voltar com o aplicativo Nosso Mandato, eu queria ter um espaço para falar um pouco sobre ele. Tem meu voto, viu, gente? Ele vai ser chamado Tem Meu Voto. E a gente espera voltar aqui trazendo boas notícias em breve, se Deus quiser.